Glória a Deus. Queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. Nós estamos na terceira parte da nossa live e que bom que a gente está junto na presença de Deus nesta semana da gratidão. E de hoje até o dia 7 estaremos juntos agradecendo ao Senhor por tudo que Ele já fez durante todo esse ano na nossa vida, e também vamos estar orando, pelos pedidos de oração que têm chegado, pelas famílias e por esse mês de dezembro, porque eu sei que em Cristo Jesus será um mês próspero, feliz, abençoado para todos nós, porque o Senhor é bom em todo tempo. Mas eu quero olhar com carinho com você a palavra de Deus nesta tarde. Eu quero olhar com carinho com você a palavra de Deus, para a gente poder, em nome de Jesus, glória a Deus, nós juntos ler a palavra de Deus juntos. Eu quero olhar com você com carinho, deixa aí os nossos irmãos sendo avisados. Enquanto isso, a gente vai lendo a palavra de Deus aqui. Eu quero ler com você no primeiro livro das Crônicas. Primeiro Crônicas, ou primeiro livro das Crônicas. Quero ler com você. Eu quero ler com você, considerando aí, primeiro livro das Crônicas. E eu quero olhar com você no capítulo de número 15. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 15. Eu quero que você atente bem para o capítulo de número 15. O que está dito aí. A partir do verso 1, nós vamos ler alguns versículos desse capítulo de número 15, e eu quero também ler no capítulo 16, apenas complementando essa passagem bíblica, alguns versículos do capítulo 16. Diz assim a palavra de Deus: e ele edificou para si. Olha o que diz a palavra de Deus. Se você pode, coloca a nossa hashtag aí. Pode colocar aí: eu dependo de Jesus, eu não desisto de viver, semear é viver. São hashtags que a gente usa aqui
e a que a gente usou durante todo esse ano foi: eu estou escondido em Cristo Jesus. E graças a Deus que Ele nos guardou durante todo esse ano, debaixo da sua misericórdia e bondade, até aqui. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, a palavra de Deus diz: e ele edificou para si nas cidades de Davi, edificou para si palácios nas cidades de Davi, e construiu um lugar para a arca de Yahvé e os utensílios do tabernáculo. Veja que coisa interessante. Então, verso 2: então Davi ordenou aos levitas que transportassem a arca de Yahvé e para que cuidassem dela para sempre. Reuniu, pois, Davi a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca de Yahvé ao lugar que lhe construíra. Também reuniu Davi os descendentes de Arão e os levitas para falar com eles. Os filhos de Coate, o ancião Uriel e seus irmãos, 120. E aí vem uma lista aqui interessante. Veja a partir do verso 11. Então convocou Davi aos sacerdotes Zadok, a Abiatar, aos levitas, a Uriel, a Amizá, a Joel, Semaías, a Uriel e a Aminadab, para lhes dizer: vós sois os patriarcas dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca de Yahvé, Deus de Israel, ao lugar que lhe tem sido previamente construído. Não seja que Yahvé, nosso Deus, irrompa contra nós, porque não o buscamos como se deve. Então os sacerdotes e levitas se santificaram para fazer subir a arca de Yahvé, Deus de Israel. Os levitas trouxeram a arca de Yahvé, tal como Moisés ordenara, por mandato de Yahvé, a transportaram sobre seus ombros. Depois Davi disse aos anciãos dos levitas que designassem entre seus irmãos aos que haviam sobrevivido para que cantassem acompanhados com instrumentos musicais, com saltérios, com harpas, com símbolos, para que os fizessem ressoar, para levantar suas vozes com regozijo. Verso 17 de 1 Crônicas, capítulo 15. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, verso de número 17. E os levitas designaram a Rimã, filho de Joel, de seus irmãos, a Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, a Etã, filho de Caxiu. E em segundo lugar, com ele seus irmãos, Zacarias, filho de Naiel, e a Yorrael, Eliabe, Benaia, Maazéas, Assá, Medtá, Elifelhu, Mequiahu, Obed, Edom e Iael. No verso 19 diz: todos estes eram os que estavam de pé às portas e entoavam cânticos. Emã, Asaf e Etã. Todos estes eram os que tocavam instrumentos musicais de bronze quando ministravam: Azarias, Aziel, Yorel, Ini, Eliabe, Maazés, Benaia. Os que louvavam com cânticos eram Matitias, Mequiahu, Obed-Edom, Oziel e Osanias. Estes tocavam com harpas cada dia, às 9 da manhã, às 12 e às 3 da tarde. E eu quero parar aqui e olhar com você no capítulo 16, mas se você pode depois
marque, principalmente desse capítulo 15, é claro que os primeiros versículos são importantíssimos, mas marque os versos que envolvem estas pessoas que foram citadas aqui, cuja missão era tornar o ambiente, o lugar e todo o caminho da arca até o tabernáculo favorável para que Deus se manifestasse. E aí você vai ter do verso 17, principalmente, até o verso de número 21, algumas figuras importantes que estão aí separadas praticamente em 3 grupos. E aí eles são definidos como os que entoam cânticos, como os que tocam instrumentos e como aqueles que são as vozes, eu diria, principais, trazendo a presença de Deus naquele ambiente. E estes estão não só divididos em 3 grupos, mas o texto faz questão de dizer, é claro que tem mais informações, né, sobre esses que estão ligados à adoração do tabernáculo de Davi, mas existe aqui aqueles que, eu diria, se destacam porque eles se movem durante o dia. E o texto que a gente leu aí é lindo, né? E eu quero que você marque principalmente o verso de número 21, porque em um versículo resume o dia desses rapazes, ou desse pessoal. Por quê? Porque o versículo diz, na última parte, estes tocavam com harpas cada dia, às 9 da manhã, às 12, e a gente está chegando agora, já é 2h23, às 3 da tarde. Então pare aí, eu quero só olhar no capítulo de número 16 e observar só do verso 7 alguns versículos que estão aqui. Eu vou ler do 7 ao verso de número 10, diz assim: Então Davi naquele dia abriu sua boca, ele e os chefes de todos os sacerdotes e os levitas, para entoar louvores a Yahvé, cercados por Asaf e seus irmãos. Estes são os primeiros louvores que Davi cantou naquele dia diante da arca de Yahvé. Os primeiros louvores. Isso aqui eu vou pregar em outro momento. Rendei graças a Yahvé, invocai seu nome, fazei conhecidas suas obras entre as nações. Verso 9. Cantai-lhe e rendei-lhe graças, falai de todas as suas proezas. Verso 10. Gloriai-vos em seu santo nome, regozije-se o coração de todo o que busca a Yahvé e seu poder. Bom, nós já falamos aqui, gente, desse caminho de Davi como rei e a sua relação com a arca de Deus, principalmente no que diz respeito ao regresso dela. E considerando esse regresso da arca, eu estou falando aqui do maior símbolo que havia da presença de Deus no meio do povo. Considerando esse envolvimento de Davi com a arca, 2 coisas eu preciso voltar a afirmar aqui diante de tudo que nós já estudamos aqui há um tempinho atrás, desde 1 Crônicas capítulo 13 até o capítulo de número 16. Porque nós estudamos esses 3 capítulos aqui, extraímos inúmeras mensagens dentro desses 3 capítulos, principalmente pelo fato de que eu fiz menção e vou fazer de novo, que o rei Saul, que reinou sobre o povo de Deus antes de Davi, e foi um capitão dos exércitos do Senhor, e Deus o ungiu com essa missão, né, também de preparar ali um exército.
e de formar esse pessoal junto com ele. Mas o rei Saul reinou e ele não teve nenhum interesse de que a arca de Deus ela estivesse no centro da sua história, da sua condição para com o povo e do seu reinado. E talvez por isso, pelo fato dele não considerar a arca de Deus como importante, por ele não considerar a arca de Deus como importante, o rei Saul ele acabou sofrendo todo aquele declínio e fracasso espiritual que nós conhecemos. Essa arca passou praticamente, acredita-se que entre 80 a 100 anos longe do coração do povo. Todo mundo soube que ela um dia existiu, mas ninguém lembrava dela com aquele sentimento de que ela era importante no meio do povo de Deus. E isso trouxe danos também ao povo. E agora Davi reina, depois de ter sofrido muito, com base na perseguição, que Saul empenhou contra ele, eu digo isso, depois de ter sofrido muito e passado muitas coisas até chegar o momento de reinar, como a própria Bíblia dá testemunho, no segundo livro do profeta Samuel, inclusive no capítulo 5, porque Davi foi ungido, nós sabemos, em 3 partes, em 3 momentos específicos, um na casa do seu pai, depois ali em Hebrom e, consequentemente, depois diante de Jerusalém, ou diante de todo Israel unido. Ele foi ungido para reinar. E ele, quando vai assumir esse reino, desde 1 Reis, desde 1 Crônicas, capítulo de número 13, a Bíblia dá testemunho aí de que Davi já começa tendo esse interesse, essa preocupação, esse desejo de trazer a arca para o centro do seu reino. E ele descobre onde a arca está, toma conhecimento disso e vai preparando o pessoal para buscá-la. E diz a Bíblia que foram. Nós sabemos que na trajetória houve uma tragédia. Essa tragédia deixou Davi por um período de 3 meses, mais ou menos, bem abatido, triste. E Davi fez uma pergunta: como virá a mim a arca do Senhor? E quando ele fez essa pergunta, ele começou a encontrar o caminho e decidiu juntar os levitas para trazerem a arca de Deus. Os levitas que ali estão compostos de uma geração mais antiga, mas há alguns novos ali também vendo tudo isso. Então Davi vai trazer a arca de Deus. Essa decisão dele trazer a arca o coloca diante de 3 grandes desafios. O primeiro deles é essa tragédia. O momento em que a arca veio sendo puxada dentro daquela carroça, daqueles carros, por aqueles bois. Os bois tropeçaram, a arca ia cair, diz que Uzá foi colocar as mãos e abriu-se uma ruptura, desde o estômago da barriga dele até o peito. E ele veio a morrer. Então Davi passou esses 3 meses parado e agora retoma, porque soube que a arca que ele havia colocado, a gente já pensou sobre isso esses dias, na casa de Obed-Edom, tinha prosperado a casa de Obed-Edom e agora ele entende que Deus deu um sinal de misericórdia e bondade para que ele traga. Colocou junto aos levitas, preparou aí alguns sacrifícios, todo mundo foi preparando esses sacrifícios e apresentando diante de Deus, e essa arca vem regressando. Davi se depara com o segundo desafio, que é a resistência do coração de Mical, a sua mulher, que vendo Davi bailando, dançando, se alegrando no meio das servas do rei, se sente enciumada, e Davi vem até ela e isso gera um embate muito
forte entre o coração de Mical, e aquilo podia acabar com o dia de Davi. Davi não se deixou vencer pelo ciúme, nem pela indiferença do coração de Mical a tudo que estava acontecendo. Claro que ele resiste a Mical naquele momento, e ele não resiste a Mical como sua esposa, ele resiste como alguém que está debaixo da autoridade dele em um reino. E por que eu digo isso? Porque apesar dela, consequentemente, sendo esposa do rei, ser a rainha, ela era filha de Saul. E o que Davi provavelmente considerou é que ela nunca questionou o pai por não priorizar e valorizar a arca, mas quis questionar quem dançava diante da arca. Mical nunca abriu a boca para dizer ao pai: o senhor aí também não se move em Deus. Cadê a arca de Deus que o senhor não valorizou e não priorizou? Mas ela teve o prazer de questionar o servo de Deus, claro que ela falava como esposa, mas também como alguém que achava que tudo aquilo era um exagero. Então Davi repreende ela pensando na escola que ela teve, porque se o pai dela foi rei e não valorizou a presença, como ela entenderia o valor da presença de Deus no meio do povo? Ela nunca entenderia. E Davi, para não se deixar abalar e abater, ele a repreende, inclusive lança uma palavra de resistência ao coração dela, e por causa daquela atitude, a Bíblia diz que a porta da madre de Mical fechou-se. Mas ele encontra um terceiro desafio aqui no caminho, e tinha a ver com os dois tabernáculos do seu tempo. Por quê? Porque diz a Bíblia que naqueles dias, aquele antigo tabernáculo que a gente já estudou algumas vezes aqui, que era o de Moisés, ainda existia, estava de pé, a tenda, o tabernáculo de Moisés, onde Deus se manifestou inúmeras vezes e preciosas vezes. E esse tabernáculo de Moisés, que estava presente nos dias de Davi, ele continha tudo aquilo que havia sido colocado como mobília ali. E Davi agora levanta o seu tabernáculo, ou seja, o tabernáculo de Deus, mas que recebe o nome de tabernáculo de Davi. Porque Deus nos dá a oportunidade de ter um nome inserido na história que Ele está construindo a partir desta geração, deste tempo e através da gente. E eu gosto de pensar de forma mais aprofundada e com muito carinho sobre essa atitude de Davi, porque ele olha para o tabernáculo de Moisés e poderia de repente entender: eu acho que é o tempo de anular o tabernáculo de Moisés e construirmos aqui essa nova geração do tabernáculo de Davi. Essa geração do tabernáculo de Davi é uma geração que, se a gente olha para o próprio Davi, lembra que ele tem uma harpa para tocar e tem salmos compostos. É uma geração muito musical. Só que Davi não decide, de forma alguma, por anular o tabernáculo de Moisés, porque ele sabe que o tabernáculo de Moisés é uma fortíssima referência. Eu vou dizer de novo, o tabernáculo de Moisés é uma fortíssima referência para o tabernáculo de Davi. E se esse tabernáculo ele é uma forte referência para o tabernáculo de Davi, o que é que a gente pode levar em consideração? É que existem boas referências
que precisam ser mantidas vivas na nossa memória. Por mais que em Deus a gente esteja sendo conduzido para uma nova etapa, guardemos as boas referências. Alguns hinos da harpa cristã me remetem a boas referências. A pregação bíblica pura e simples, fazendo uso do texto bíblico e expondo o texto bíblico, me remete a boas, me lembra, me traz à memória boas referências. Ainda que o contexto de pregação no Brasil, ao longo desses anos, tenha modificado muito, há uma necessidade de mantermos as nossas raízes naquilo que define a nossa vida espiritual. Nós precisamos, em nome de Jesus, mantermos vivas as boas referências. A referência da oração, a referência do jejum, da consagração, que eu falei aqui anteriormente, logo no início da live. É bom manter vivo. A gente precisa estar em Deus, com Deus, e viver para a glória de Deus e para o louvor de Deus, levando em consideração essas boas referências. Isso é um ponto importante. Porém, tem um segundo ponto aqui que eu gosto de destacar. É que Davi está levantando o tabernáculo, mas não tendo um sentimento dentro do seu coração de comparação desse tabernáculo de Davi com o santuário de Moisés. Porque ele sabe que onde Deus começou, tudo é superior. Mas ele também não vai ficar sem valorizar o que Deus está fazendo no seu tempo, entendendo que se o tabernáculo de Moisés foi erguido lá atrás, ele pôs fundamentos. Mas é hora de fazermos também algo novo, era o que Davi entendia, neste tempo para a glória de Deus. Então Davi levanta esse tabernáculo. E aqui uma terceira coisa, Davi, ele me chama a atenção. Porque o texto diz aí, presta atenção, em 1 Crônicas, no capítulo 15, verso 1, só se você pode acompanhar, acompanhe, se não, leia depois em casa. E ele edificou para si palácios. Preste atenção que essa é a parte de Davi. A parte que Davi se realiza é a parte que qualquer homem se realizaria nesses palácios. É a parte dos sonhos. Davi alcançou estabilidade, uma boa estrutura, essa coisa toda que envolve a nossa vida humana. O que é que alguns fariam aqui? Bom, já que, preste atenção, já que o Senhor me deu essa possibilidade toda, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou viver para os meus palácios. E o que é que ele faria aí? Esqueceria negócio de arca, esqueceria a arca, esqueceria o tabernáculo, esqueceria tudo. E aí eu digo, se ele valorizando a arca, ele já teve bastante dificuldade até o último dia de vida dele, eu me pergunto, sem a arca, sem considerar a sua adoração a Deus, como ele permaneceria vivo? Então ele une as duas coisas. A realização pessoal tem a ver com os palácios, está no verso 1. A aproximação
do próprio Deus, oferecendo a Deus esse tabernáculo e mostrando o interesse que tem pela presença de Deus, colocando a arca dentro dele. E é por isso que o texto diz: então Davi ordenou aos levitas que transportassem a arca de Yahvé e para que cuidassem dela para sempre. E veja o que diz o texto no verso 3: reuniu, pois, Davi a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca de Yahvé ao lugar que lhe construíra. Era o tabernáculo de Davi. Eu gosto desse Davi que tem na memória boas referências. Eu gosto desse Davi que entende que há um tempo para cada um. Houve o tempo de Moisés, agora é o tempo dele agir em Deus e para a glória de Deus. E eu gosto desse Davi que tem esse coração que diz: Deus, eu poderia estar só me realizando, vivendo minhas viagens, minhas alegrias, e para o teu altar não estou nem aí. Já me abençoastes mesmo, já abristes as portas, já mostraste a tua fidelidade. Eu não quero saber de agradecer ao Senhor com nada nem por nada. Davi não, Davi diz: como é que eu vou viver tendo uma casa e um palácio como eu tenho? E ele diz isso, né? Sem levantar para Deus o que Deus tenha e chame de dele aqui na terra e seja glorificado ali. Inclusive ele quis construir o templo, Deus não deixou. Entregou nas mãos de Salomão o projeto. Mas o tabernáculo de Davi para Deus, a Bíblia diz inclusive em Atos dos Apóstolos, é lembrado por todo o tempo e para sempre. Porque assim como Davi tinha a memória de boas referências, Deus fez o tabernáculo de Davi para Deus fazer parte das suas melhores memórias, como Deus que se manifesta no lugar onde os homens decidiram chamá-lo para ser o centro. Essa parte é linda, né? Para quem está meditando junto comigo com atenção, essa parte é muito linda. Essa parte é muito gloriosa. Essa parte aqui nós passaríamos, no mínimo, uns 6 meses pensando sobre ela. Porque são capítulos que tem versículos aí, são capítulos extensos e que carregam consigo uma profundidade muito grande quanto a cada versículo e a cada palavra que aparece aqui. Agora, por que eu estou trazendo tudo isso? Porque para Davi, preste atenção, é importante cuidar dos palácios, é o que o realiza. Para Davi é importante cuidar do tabernáculo, é o que ele entende que vai realizar Deus, porque ele não está apenas levantando a estrutura do tabernáculo, mas ele está trazendo aquilo que dá sentido ao tabernáculo, a arca de Deus. E no verso de número 2 diz: deu ordem para que os levitas levassem a arca de Deus para o tabernáculo de Davi. E está escrito no capítulo 16, verso 1: trouxeram, pois, a arca de Yahvé e a colocaram em seu lugar, no meio da tenda que Davi levantara para ela. No meio da tenda que Davi levantou para ela. E ali, diz o texto, ofereceram ofertas queimadas e de paz diante da arca de Yahvé. Essa parte é linda. Davi, como está por aí? Estou cuidando do palácio. Só isso? Não. Estou cuidando do lugar da presença. Estou preparando o tabernáculo para Deus. E quando prepara, ele diz: mas essa estrutura não tem sentido se Deus não estiver no centro. Manda a arca para lá. Só que lendo isso aqui, eu fecharia a Bíblia e diria: amém, Deus. Eu entendi que eu preciso me mover entre os palácios e o teu tabernáculo. Em outras palavras, eu preciso me mover entre o que me realiza, mas sem esquecer de te realizar nas coisas que glorificam o teu nome.
enquanto eu faço, eu adoro, eu sirvo, eu trabalho para o Senhor. Se eu fechasse o livro aqui, eu diria: Deus, muito obrigado por essa palavra, e encerrava. Já entendi tudo. Só que Davi não para nisso, gente. E foi por isso que eu disse para você levar em consideração esse verso 17 em diante. Principalmente porque esses versos 17 em diante estão ligados aos versículos 7 a 10 do capítulo 16, onde está registrado as primeiras palavras de Davi, e o texto diz assim: diante da arca. Mas não foi só Davi que cantou diante da arca aquele dia. Os levitas estavam lá. Por quê? Esse é o terceiro ponto que eu quero destacar, e para mim, um ponto importantíssimo dos três que eu estou citando hoje. Por quê? Porque Davi entende que trabalhar com os palácios é realizar o coração do homem, seu próprio coração. Levantar o tabernáculo e colocar a arca lá e adorar a Deus é realizar o coração de Deus. Porque o tabernáculo, ele tem seu significado, seu valor, mas sem a arca ficava faltando algo muito importante. E antes que você me diga: pastor, então como ficou o tabernáculo de Moisés? Inclusive a gente já estudou isso aqui. Porque se você pegar aí 1 Crônicas, no capítulo 16, você vai ler do verso 37, eu já estou indicando para você ler todo o capítulo, do verso 37 a 43 de 1 Crônicas capítulo 16, você vai ler isso aí e vai ficar maravilhado. Porque a Bíblia diz que ficaram alguns homens cuidando do tabernáculo de Moisés. Isso aí é uma outra mensagem que nós trouxemos aqui, muito importante para a sua vida espiritual. Muito importante. Agora, por que eu estou falando isso aqui? Porque eu parei entre o verso 17 e o verso 21 e olhei para o capítulo 16 de 1 Crônicas, do verso 7 a 10, e fiquei impactado. Porque Davi, ele entende que cuidou da estrutura que o realiza, cuidou da estrutura que com a arca, com oferta e adoração realizava Deus, mas ele decidiu cuidar de uma outra coisa importantíssima, que era dos adoradores desta geração. E aqui eu falo da presença deles, com a mente renovada, com o coração renovado, com o espírito pronto para adorar a Deus. No capítulo 15 de 1 Crônicas, verso 2, diz: ordenou os levitas que transportassem a arca. Capítulo 16, verso 1 diz: trouxeram, pois, a arca de Yahvé e a colocaram em seu lugar. Isso é glorioso demais. No verso de número 7 do capítulo 16, o texto diz: então Davi naquele dia abriu sua boca, ele e os chefes de todos os sacerdotes e os levitas, para entoar louvores a Yahvé, cercados por Asaf e seus irmãos. Estes são os primeiros louvores que Davi cantou naquele dia diante da arca de Yahvé. Eu gosto disso aqui, porque Davi poderia ter dito aos levitas: gente, já que vocês trouxeram a arca, colocaram tudo do jeito que eu disse para colocar aí diante de Deus, agora está na hora de vocês, cantem. Mas você percebeu que a partir do verso 7 não está assim? Está dito que estes foram os primeiros louvores de Davi, e está escrito aqui que Davi abriu a boca para louvar a Deus, e aí vem todo mundo junto com ele. Por que o texto diz dessa forma?
Porque, como eu disse, Davi entendeu. Cuidei dos meus palácios. Cuidei do tabernáculo de Deus para realizar Deus com essa manifestação de gratidão e de consideração com relação à presença dele como a mais importante de tudo que tem aqui. Mas ele diz, eu vou cuidar da mente, do coração e da vida daqueles que, sem eles, seria impossível que esse santuário estivesse de pé e essa arca estivesse lá dentro. Então ele chama essa presença humana. Só que considere, quando a arca está voltando, fazia 100 anos que o povo não tinha relação com a arca de Deus. Você acha que não havia uma necessidade de trabalhar a mente, o coração e tudo mais? Escute, em algum momento da sua vida, você vai sentir a necessidade de viver uma experiência com Deus que lhe leve nessa direção da comunhão e da intimidade com Ele de novo. Por quê? Porque existem algumas interrupções e existem alguns intervalos. Essas interrupções e esses intervalos, eles acabam muitas vezes tirando a gente desse lugarzinho de quem contempla a arca e atinge Deus com aquilo que faz, e não só no que faz, mas no que expressa diante dele. E quando você sentir que essa frieza bateu a porta, esse esfriamento espiritual bateu a porta, e eu já falei esses dias muito sobre isso aqui, né? Eu toquei muito nessa questão da nossa vida espiritual, inclusive falando sobre Pedro um dia desse, sobre o apóstolo Pedro. Mas quando sentir que esfriou, não pense que você está desviado de Deus. Não pense que acabou tudo com relação a Deus. Por que, pastor, o senhor diz isso? Porque há a presença de um Davi na história da sua vida. Por que o senhor diz isso? Porque nesse capítulo aqui, eu vou aplicar uma tipologia aqui, tá? Davi aparece como um tipo de Cristo. Você sabe, quando eu falo de tipologia, olhando inclusive para as palavras do escritor aos Hebreus, ele diz que as coisas do Antigo Testamento elas eram sombras de coisas futuras. De modo que você olha para personagens do Antigo Testamento, para símbolos e coisas que aparecem no Antigo Testamento, e eles apontam para muito daquilo que se manifestou no Novo Testamento. Então você fala da água, você fala das pombinhas, fala dos altares, dos sacrifícios, enfim, tudo aponta para aquilo que se cumpre no Novo Testamento. Não como sombra, mas como realidade. Então eu estou dizendo que Davi aqui ele é um tipo da pessoa de Jesus, que sabe trabalhar para edificar os palácios que alegram o mundo, que sabe colocar o tabernáculo e o santuário de Deus no seu devido lugar. Sim, ele sabe. Ele sabe trazer, ele sabe como orientar os que ele quer que carreguem a presença de novo para dentro do santuário. Mas ele também sabe como está o coração daqueles que ouviram o grito de Davi de repente dizendo: é a hora de vocês voltarem. A
a viver aquela comunhão com a arca. Alguém poderia ter dito: Davi, faz 100 anos. Davi. Você sabe o que é 100 anos, Davi? Tinha alguns levitas mais idosos ali. Imagine que tem algum com os seus mais de 120, 130 anos. Seus mais de 120 anos. Estou falando de uma época que muitos viveram muito. Desde o princípio. E estes tais que estavam ali com seus 100 e poucos anos, dizem: ei, eu lembro, eu era novinho, mas lembro com lágrimas nos olhos, quando a arca estava por aqui, quando ela estava por aqui, eu lembro. Faz tempo que não vejo, faz tempo que não sinto quando a presença chega. Faz tempo que eu não sinto operar de Deus quando a presença chega. Há corações ali envolvidos nessa história. Mas esses corações que estão envolvidos nessa história dizem: faz muito tempo não se levanta um altar, não se sacrifica, não se faz as coisas como se fazia no passado. E agora o que é que se faz? Isso aí é hora de fazer alguma coisa. Mas fazer o quê? Fazer como? Fazer de que jeito? Fazer de que forma? E aí é dito assim: é só fazer conforme o Davi está fazendo. E o texto diz: e Davi abriu a boca para louvar a Deus, e todos vieram com ele. O que é que Davi estava fazendo? Como tipo de Cristo, ativando o que foi desativado já de muito tempo. É bem isso que o Espírito Santo está fazendo aqui nessa tarde. Ele está ativando o que foi desativado em algumas áreas. Quanto aos primeiros louvores, tem coisas que foram desativadas. Se você lembrar como você adorava a Deus no princípio da sua fé, e o quanto algumas coisas acabaram enfraquecendo, esfriando. As lutas da vida, seja na saúde e outras áreas, elas vão mexendo, às vezes abate, às vezes debilita, às vezes desanima, mas você pode pedir ao Espírito Santo para que ele venha revestir você de poder, para que você volte a cantar hoje como se cantou em anos atrás, a tocar o céu hoje como se tocou em anos atrás, a mexer com o céu hoje como se mexeu com o céu em anos atrás, a fazer coisas grandes hoje para Deus, como se fez em anos atrás, e Deus fará. Deus fez, Deus fará. Mas Ele vai fazer seguindo aquele que diz: eu levanto palácios, eu levanto tabernáculo, mas eu também levanto vocês. Eu gosto porque duas coisas estão ligadas a esse momento na vida desses que estão com Davi, como levitas apresentando a Deus o cântico. A primeira é sacrifício. Porque quando a gente quer voltar, a gente precisa ser constante naquele cantinho da oração. E nem que seja por 5, 10 minutos, mas tem que ser todo dia, lá. Deus, eu estou aqui. Deus, eu quero de novo. Deus, eu preciso de novo. Deus, me enche de novo. Deus, me toca de novo. Deus, me abraça de novo. Tu estás presente, mas
estar na tua presença e com a tua presença, sem experimentar e viver a totalidade da tua graça, da tua manifestação, não dá. Me ajuda, enche, toca-me, me envolve, faz. Eu preciso. Sacrifício. Uma outra palavra que eu destaco aqui é justamente a gratidão pelo que Deus realizou. É o que a gente leu, inclusive, no Salmo de hoje. Por que eu digo isso? Porque do verso 7 do capítulo 16 para frente, o que a gente tem aí é um cântico de ação de graças a Yahvé. E veja o que Davi diz, junto com os demais, no verso 8, rendei graças a Yahvé. Invocai seu nome, fazei conhecidas suas obras entre as nações. O que é isso? Tragam a memória e contem, compartilhem, digam, anunciem o que ele já fez. Cantai-lhe, rendei-lhe graças, falai de todas as suas proezas. Está dizendo, dê testemunho com gratidão e lembre-se com muita gratidão do que ele já fez. Sabe o que me chama a atenção? É que esses homens conduzidos por Davi entenderam. Olham para os palácios e diz, Deus é o que supre aquilo lá. Olha para o tabernáculo de Davi e diz, Deus é o que levanta o que é seu. Mas a questão aqui é olhar para eles mesmos. E quando eles olham, eles dizem, estamos começando a nos reconectar de novo com a presença. Então não vamos abrir mão disso, não. Vamos fazer algo. E aí a pergunta é, o que é que eles fazem? Ah, gente, isso aqui é de estremecer. Isso aqui me faz glorificar a Deus de uma forma muito especial. E eu sei que nós estamos numa tarde, mas essa palavra vem ao seu coração nesta tarde. E eu termino agora. São 3h03, eu estou terminando agora. Mas o que é que eles fazem? Davi os conduziu na direção do tabernáculo, da arca, do trono de Deus, porque chegaram adorando a Deus e diz, agora é com vocês. Então o que é que eles fazem? Primeiro, e eu estou dizendo o que eles fazem para se sentirem, se aprofundando nessa conexão de novo com o Deus vivo. Tem sacrifício, tem lembranças com gratidão. Tem uma série de coisas aqui que eles fazem, mas eu quero destacar 3 delas. Primeiro, cada um se envolve com o que lhe cabe. Olha que interessante o que diz o texto. Verso de número 16 do capítulo 15, 1 Crônicas, capítulo 15, verso 16. Depois Davi disse aos anciãos dos levitas que designassem entre seus irmãos aqueles ou aos que haviam sobrevivido. Os que sobreviveram, sabe, esse tempo todo sem água. Ele diz, escolham, separem, designem aos que sobreviveram, para que cantassem acompanhados com instrumentos musicais, com saltérios, com harpas, com símbolos, para que os fizessem ressoar, para levantar suas vozes com regozijo. Davi disse, separa a gente aí. Para quê? Para mexer com o céu de novo.
para trazer Deus para a terra. E é possível, é só abrir a boca para louvar o nome dele com o coração quebrantado e você verá. Então ele diz, designa. Por que isso? Não dá para sair empurrando gente assim aos montantes e dizer vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai para lá. Vai para lá. Vai. Todo mundo adorando a Deus. Não era para fazer assim. Por que designar alguns? Designar entre os irmãos, entre aqueles que têm negócio com o altar, entre os seus irmãos. Por que designar alguns? Para que cada um entenda que, como propósito de vida, Deus sabe a parte que lhe cabe. Deus sabe, eu vou dizer com outras palavras, qual é o seu quinhão. Deus sabe qual é sua área. Deus sabe qual é seu propósito, seu chamado, de forma mais específica. Deus sabe quais são os seus dons, seus talentos e as coisas que Ele tem lhe dado, que são preciosíssimas. E eu lhe digo, valorize ou supervalorize isso. Você é inteligente, você é capaz, você tem uma série de dons, de habilidades e coisas que Deus lhe deu que são muito particulares e muito específicas. E Deus conta com tudo isso. Por isso, pegue a parte que lhe cabe. Veja o que diz o verso 17. E os levitas designaram a Imã, filho de Joel, de seus irmãos, a Asaf, filho de Berequias, e os filhos de Merari, a Etã, filho de Caxiú, ou de Casriú, diz o texto, e em segundo lugar com eles, seus irmãos, Zacarias, e vai citando os nomes, como a gente já leu aqui. E olha a expressão no verso 19. Todos estes eram os que estavam de pé às portas e entoavam cântico. Emã, Asaf e Etã. Ou seja, estes estão nada mais do que envolvidos com a parte que lhe cabe. Eles se encaixam. É isso que eu e você precisamos entender. Deus conta com a gente nesse movimento aqui, glorioso dos céus. Em que área de forma mais específica? Orando, intercedendo, mas colocando diante de Deus e dizendo a Ele, eu quero ser útil nas tuas mãos, e você já está sendo muito útil na sua jornada, na sua caminhada de vida. É lindo, né? Mas é a verdade. Você está sendo extremamente útil, mas Deus quer você mais útil ainda. Então Ele quer mexer com as coisas no lugar que você está, mas só se encaixe na parte que lhe cabe. Diga a Ele, Deus, olha aqui, eu estou aqui cooperando, somando. Às vezes eu acho tão bonito a atitude de alguns que às vezes não precisamos nem falar aqui, mas já entram, colocam a hashtag nossa aí, entram, já vão colocando aí os textos, os versículos, vão saudando os irmãos aí com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E quando eu vejo isso, sem precisar que ninguém peça,
mas de forma espontânea isso vai acontecendo. Eu sei que isso é movido pelo Espírito de Deus, que vai encaixando cada um na parte que Deus está designando para ele, e isso é que vai trazendo vida para a história que você está vivendo com Deus. E eu quero, em nome de Jesus, dizer a você que quanto mais você está envolvido com o seu coração agradecido, louvando a Deus, exaltando a Deus com a sua vida, ouça, mais saúde Deus vai te dar. Ainda que esses dias você viveu embates nela, mas Deus vai te dar saúde, 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 saúde e saúde, em nome de Jesus Cristo. Deus vai te abençoar com saúde, Deus vai te abençoar com força, Deus vai te abençoar com a sua graça, Deus vai te abençoar fortalecendo a sua vida, a sua estrutura, e Ele te dará graça, graça e saúde, em nome de Jesus, porque Ele sabe que você está a cada dia se envolvendo com a parte que o seu coração está se entrelaçando e se envolvendo a cada dia. Quantas vezes você tem dificuldade de falar e de pedir uma oportunidade de falar, de contar alguma coisa, mas através do que você escreve, através daquilo que você compartilha, você já está fazendo tanto no reino de Deus, na obra de Deus, porque aquilo que às vezes parece tão pequeno ou mínimo aos seus olhos diante de Deus são coisas grandiosas. Se Jesus foi capaz de considerar as moedas daquela mulher que trouxe ao gasofilaço no meio daqueles homens poderosos que estavam ali, imagine o que você faz por ele e para ele nesta obra, neste trabalho e naquilo que você tem feito, se envolvendo. Deus vai te abençoar com muita graça, força e saúde. Deus vai abençoar a tua casa com saúde. Deus vai abençoar a tua casa com alegria. Deus vai abençoar a tua casa com paz. Deus vai abençoar a tua casa com vida e vida em abundância. A ordem foi designar alguns para as coisas específicas. Aí diz que estava ali um grupo cuja missão, já dá para perceber, era colocar diante de Deus a adoração com o que eles tinham. E diz o texto, e separaram, verso 17, a Emã, a Asaf, a Etan, no verso 18 diz, em segundo lugar, com eles, Zacarias, e vai citando o nome aí, só não vou repetir. Veja o verso 19. Todos estes eram os que estavam de pé às portas e entoavam cânticos. Se envolveram com a parte que lhe cabe. Agora, observe o que diz o texto. No verso 21. Os que louvavam com cânticos eram. É a parte que cabe a cada um. Você percebeu? E aí vai continuar. Vai continuar. No verso 21, dizendo, estes tocavam com harpas. É a parte que cabe a cada um. A parte que cabe a cada um. Em segundo lugar, o que é que eles fazem? Eles não hesitam em aceitar o que é designado, compreendendo eles que eles
foram preparados em tempos que a arca já não estava no centro do coração do povo para este tempo. Eu gosto disso aqui, porque estes homens que vão ser envolvidos nesse negócio aqui, essas pessoas que serão envolvidas nesse momento do tabernáculo de Davi aqui, são pessoas que eu sei. Fazia tempo que não pegavam esses instrumentos mais. Em tempos que a arca não estava por ali, eles estavam sendo preparados. E eu creio que essa é uma leitura que eles fazem e uma leitura que a gente deve fazer, porque às vezes parece que a gente está fazendo algo totalmente desconexo ou desconectado de verdade daquilo que é o plano de Deus para a nossa vida, mas não. Porque para a gente diz, eu tinha que estar ligado a um tabernáculo, ligado a uma arca, ligado a uma determinada porta, a uma determinada oportunidade, e Deus, que entende mais do que qualquer um o que a gente está fazendo, Ele olha para mim e para você e vai nos fazendo entender, quando a gente se abre para isso, que Ele está usando muito daquilo, mas muito daquilo mesmo, para construir em nós o homem que ele precisa para tempo específico, ou a mulher que ele precisa para tempos específicos. Ele está construindo em vocês. Então, em 1 Crônicas, capítulo 15, você percebe que cada um já está pronto para a harpa, para o saltério, para as coisas, para os símbolos, enfim. Cada um está pronto para esses instrumentos musicais. E em que tempo foram preparados? Em tempos em que parecia que nunca viriam a viver, como outros viveram em outrora, momentos de profunda comunhão com Deus, adorando a Deus diante da arca do Senhor. Mas chegou a hora, chegou o tempo, e isso é maravilhoso. E eu sei que Deus está preparando muita gente para dar uma palavra em algum momento para alguém que precisa, para levar um abraço para alguém que precisa, para compartilhar uma mensagem específica com alguém que precisa. Eu não sei se você crê no que eu estou lhe dizendo, e nem sei se você entende o que eu estou lhe dizendo, mas isso é sério. Em tempos que parece que nada está acontecendo, são os tempos em que Deus está mais treinando você para as coisas gloriosas que Ele vai revelar. Os tempos que parecem que portas não estão se abrindo, que oportunidades não estão chegando, que coisas parecem não estar fluindo na proporção e na dimensão que se esperava, são os tempos que Deus está moldando seu coração, lapidando sua alma, sua mente, seu coração, sua vida, para o que está por vir. E Ele vai fazer. E o que é que eu faço nesse tempo? Mantenha-se fiel, grato e amando a Ele. Vai chegar a hora que Ele vai dizer: demorou? Cheguei no meu tempo na sua vida. Porque Ele vai chegar no tempo dele para dizer: viu que eu lhe preparei para administrar aquele negócio? Viu que eu lhe preparei? Viu que eu lhe preparei? Deus está preparando a sua vida e o seu coração neste tempo, sem tabernáculo de Davi, sem nada, e Deus preparando o meu serviço
É que você vai lendo o livro das crônicas e vai se perguntando: como esses levitas surgem tão rápido quando Davi convoca para fazer o que ele determinou? E Davi chega para essa turma e diz: santifiquem-se, preparem-se, vocês serão instrumentos úteis nas mãos de Deus. Deus vai fazer coisa muito grande através de vocês. Agora vamos concluir essa parte mesmo, porque eu já passei demais do meu horário aqui. Nós vamos concluir. Uma terceira coisa que eu percebo aqui, que agora é a parte deles. É que eles não só se envolvem com a parte que lhe cabe, eles não só fazem uma boa leitura dos dias que passaram sem viver isso que eles estão vivendo aqui, entendendo que Deus os preparou fora de tempo para dentro do tempo usá-los para a glória deles neste tempo certo que Ele estabeleceu. Mas em terceiro lugar, eles se conectam ao coração de Davi quanto ao sentimento que Davi manifesta em ver a arca de Deus dentro do tabernáculo, ao ponto da Bíblia dizer que Davi começou a louvar a Deus. Eles louvaram com Davi, mas o que Davi começou não parou. Eles aplicaram aquilo maior intensidade. Porque Davi foi intenso na sua adoração. Mas aqueles homens disseram: vamos ser mais intensos do que fomos no começo. E eles começam a dar a Deus o que Deus merece receber com maior intensidade. Como é que eu sei disso? O texto que a gente leu aqui, primeiro livro das Crônicas, capítulo 15. Veja o que diz o texto e a gente termina agora. No verso de número 21. Os que louvavam com cânticos eram Matitias, Mequiaú, Obed-edom, Oziel e Osanias. Estes tocavam com harpas cada dia. Tocavam com harpas, o que, gente? Cada dia. Às 9 da manhã, às 12. E por incrível que pareça, a gente está agora 3h23 da tarde. Às 3 da tarde, eles também tocaram. É o que a gente está fazendo aqui agora. E aqui eu encerro. Por quê? Eles eram intensos. Primeiro, todo dia. Segundo, nos horários estabelecidos não faltavam, estavam lá. Porque entendiam que eles foram reativados, foram renovados, foram reconectados com o coração de Deus, para poder dar a Deus o que Deus merece todo dia. E dar o melhor, e dar com amor, e dar a Deus com gratidão, e dar a Deus com todo o louvor do seu coração. E aí eu me pergunto, como é que Deus não desce numa coisa dessa? Deus sempre vai se revelar onde há gente dando a Ele o que Ele merece receber com intensidade. Coração sincero, mais coração quebrantado, mais coração que adora com amor, com fervor, com verdade. Deus sempre será glorificado. Deus sempre será exaltado. E é por isso que esse texto, ele marca um tempo glorioso, que é o tempo desse
cântico de ação e de graças. E aí, entenda que quanto mais você dar a Deus o que Ele merece receber com intensidade, mais a porta do céu fica aberta para você. E mais do céu é derramado sobre a sua vida. E mais do céu é manifesto nas suas petições quanto às suas próprias necessidades. Porque quando você realiza o coração de Deus, sendo intenso, Deus sempre vai realizar o teu coração. Por isso a Bíblia diz no Salmo 37, deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Seja intenso. E aqui eu digo, qual tempo você tem reservado para Ele? Eu sei que você tem reservado um tempo. Todas as vezes que entrar na presença dEle, neste tempo, dê a Ele com a sua mente, o seu coração ligados nele, em devoção a Ele, em louvor a Ele, dê a Ele o que Ele merece receber com toda a intensidade do seu coração. Uma pessoa apaixonada geralmente faz umas coisas para impressionar e demonstrar esse amor. A Bíblia diz no verso 26 do capítulo 15: E sucedeu que ao trazer os levitas à arca na qual estava o pacto de Yahvé, sacrificaram 7 touros e 7 carneiros, pois Yahvé os ajudara. Eu vou ler de novo. E sucedeu que, ao trazer os levitas à arca na qual estava o pacto de Yahvé, sacrificaram 7 touros e 7 carneiros, pois Yahvé os ajudava. Deus nos ajuda quando somos intensos. Deus nos ajuda quando nós entregamos o que Ele quer receber do nosso coração. Porque a presença dEle é presença para mim, para o meu bem, para a minha alegria, para o teu bem, para a tua alegria. Então devemos agradecer pela sua presença que está conosco neste dia, nos fazendo entender esta verdade hoje, que Ele está nos chamando para vivermos com intensidade diante dEle. Alguns anos atrás, nos Estados Unidos da América, eu lembro que eu li um material de um autor americano, mas ele disse que há alguns anos atrás, nos Estados Unidos da América, havia uma sigla que definia algumas atitudes de pessoas que queriam demonstrar seu amor, seu afeto, seu carinho por alguém. E a sigla era DPA. Ela significava demonstração pública de afeto. E às vezes se vivia isso. Ele disse que um dia, em um restaurante, comemorando o aniversário de casamento com a esposa, ele decidiu beijá-la ali de forma ainda que singela, mas com muito carinho. Na frente das filhas, decidiu beijá-la. E naquele ambiente do restaurante que estava cheio, ele disse que percebeu quando as filhas começaram a dizer a ele e a mãe: que vergonha. Por que o senhor está fazendo isso? E ele disse: é uma demonstração pública de afeto. Às vezes quando a gente canta, né? Te amo, cada dia que eu vivo mais te amo, é uma demonstração pública de afeto, de amor a Cristo.
Então eu estou dizendo a você que a sua intensidade, ela vai ser percebida. Leia depois Mateus capítulo 26, verso 7 a 13, quando a Bíblia diz que Jesus, estando naquele jantar em Betânia, aquela mulher entrou ali a jogar aquele perfume diante de Jesus. Houve gente do lado dizendo, isso é um desperdício. E Jesus disse, não, ela está indo além. Vai ter aquelas que vão querer levar perfume para mim depois que eu estiver no sepulcro. Mas ela já está fazendo isso antecipadamente. Ela já está fazendo isso antecipadamente. Eu estou dizendo a você que a sua intensidade fará com que Deus haja em áreas da sua vida que vão ficar tão marcadas, que muitos, quando olharem, vão dizer, eu quero viver essa vida de Deus e com Deus que você vive. Vai ter muita gente se achegando, vai ter muita gente se conectando, vai ter muita gente se relacionando com Deus. Com base na sua atitude, com base na sua ação, na sua entrega sincera e verdadeira diante do Deus Todo-Poderoso. Hoje, Deus lhe convida para essa intensidade. E Ele vai fazer coisas lindas, Ele vai fazer coisas grandes, Ele vai fazer coisas profundas, Ele vai agir, inclusive, no ambiente da sua casa, do seu trabalho, em outros lugares por onde você passar nesse final de ano. E onde chegar, diga a alguém, eu queria orar com vocês aqui, me deixe orar, me deixe mover as minhas mãos, me deixe fazer alguma coisa em oração por vocês aqui. Enquanto você orar, ou estiver compartilhando o Salmo 46, dizendo a alguém, Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso acolhimento. Vamos viver um ano de 2026 debaixo da bênção de Deus, o Deus que cuidou e nos ajudou nesses últimos 5 anos de 2020 até aqui, nos ajudará nesse 6º ano e o nome dele será mais uma vez engrandecido, porque nós estamos na presença dele, dando a ele o que ele merece receber. Deus se fará presente, Deus abrirá as portas, Deus confirmará com bênçãos, Deus confirmará com a sua graça, Deus confirmará com os seus sinais. Oremos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos pelo entendimento da tua palavra. Continua nos ajudando, continua nos abençoando, continua nos auxiliando, continua nos orientando, continua nos movendo, continua fazendo com que cada um de nós venhamos a viver, ó Deus, as coisas lindas, preciosas, grandiosas que tu tens para o nosso coração. Abençoa cada homem e cada mulher que passou por essa live, que cada um seja em tudo abençoado. Ah, Senhor, e o teu nome seja engrandecido na vida da tua filha, na vida dos teus filhos, para a glória do teu nome. Continua nos dando, Senhor, um mês de dezembro, debaixo da tua bênção, debaixo do teu favor. Eu quero te agradecer por esses 11 meses vencidos deste ano,
debaixo do teu cuidado e do teu amparo e da tua proteção. E quero te louvar, porque a tua fidelidade se manifestou de forma linda, de forma preciosa, em favor de cada um de nós durante este tempo. Eu te peço que tu continues fazendo com que o nosso coração se mova alegremente naquilo que tu tens, Senhor, preparado para a gente. Por isso, que este mês seja um mês de muita saúde, de muita paz, de muita alegria, de muito gozo e de muita adoração intensa do nosso coração em gratidão, porque enquanto estivermos fazendo isso, tu moverás a tua mão, tu trabalharás, tu agirás, tu manifestarás a tua fidelidade e continuarás fazendo as coisas grandes do teu coração em nosso favor. Por isso, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, nos dá alegria, força, vida, graça e nos dá, Senhor, uma semana de bênção. Veja cada pedido de oração que tem chegado, surpreende os teus filhos nesses 10 primeiros dias deste mês de dezembro, porque eu quero ouvir, Senhor, as notícias de vitória que os teus filhos irão contar e compartilhar daquilo que o Senhor fez, está fazendo e continuará fazendo. Que seja assim para a tua glória e o teu louvor, no nome de Cristo Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos. Conosco uma ótima tarde carregada de paz e vitória. Esse mês de dezembro será um mês de grandes vitórias de Deus na sua vida. Deus abençoe. Estaremos todos debaixo da bênção de Deus durante este mês. Que a paz de Jesus esteja enchendo o seu coração em todo o tempo e a cada dia, e seja cada vez mais intenso na sua oração, no seu louvor, na sua manifestação de gratidão a Ele, para o louvor dele. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo seja com todos nós, hoje, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus!